Olá pessoal, tudo bem? Então, essa aula aqui é para resolver um exercício sobre as questões do período composto, tá? Por coordenação ou por subordinação, tudo bem? Então, acompanhe aí no livro, que está com o livro aí, por favor, o exercício da página 90 e 91 do SAIS, tudo bem? Nono ano. Vamos lá, recapitulando, o que acontece? Aqui é um breve resumo do que é cada assunto ao qual nós já estudamos, né? Então temos período composto, frase formada por duas ou mais orações, logo, dois ou mais verbos. Essas orações podem se relacionar de duas maneiras, por coordenação ou por subordinação. Sabemos que as coordenadas, elas podem ser o que? Sindéticas e assindéticas, né? Sendo que as assindéticas, elas são separadas por vírgulas, são orações independentes, e as sindéticas, elas possuem também uma conjunção, que vão fazer essa ligação entre essas orações, né? Ligar de alguma forma, de forma de relacionar, de justaposição, entendeu? Vão fazer uma relação entre as duas orações. Beleza. Então, as subordinadas também existem, e elas podem ser três: adjetivas, substantivas e adverbiais, tudo bem? Lembrando que adjetivas e substantivas, você tem o que, né? As duas podem se iniciar pela conjunção que, sendo que adjetiva você vai trocar esse que pelo termo anterior a ele, que seria o qual ou a qual. Se tiver essa relação, se for coerente, essa oração vai ser o que? Oração subordinada adjetiva, beleza? Caso esse que não tenha essa relação e você possa trocar a oração que inicia por que, por isso, ela vai ser uma oração subordinada substantiva, beleza? Vamos ver isso com mais calma aqui resolvendo o exercício. E pode ser o que e também o se, tudo bem? Além das adverbiais, que também vão ter uma outra relação, que vão fazer o que? Relação de condição, causa, consequência, comparação, conformidade, finalidade, proporcionalidade e tempo, tudo bem? Então vamos aqui responder aqui a questão número 1. Vamos lá. As orações subordinadas substantivas exercem diversas funções sintáticas em relação à oração principal. Beleza. Assinale o item em que há uma oração subordinada substantiva que exerce a função de sujeito. Então o que ele quer? Uma oração subordinada que tenha a função de sujeito. Então vamos lá. Letra A. O primeiro passo é eu identificar aqui onde que está a minha oração subordinada. Então vamos ler ela. Tenho medo de que nem todos compreendam esse livro. Cadê a conjunção? Que. Encontrei a conjunção que. Quer dizer que do que para cá eu tenho uma oração subordinada. A questão pede que minha oração subordinada, para ser a correta, ela seja isso aqui, função de sujeito. Beleza? Qual é o meu outro passo? Ver na minha oração principal, que é essa aqui, se tem sujeito aqui ou não. Vamos ler. Desculpa. Vamos ler aqui. Tenho medo. Quem tem medo? Não é eu aqui, um sujeito oculto, eu? Então, a oração aqui tem um sujeito oculto, eu. Letra A está eliminada. Muito fácil. Eu vi que a oração principal existe sujeito. Então, essa letra A não pode ser a questão que vai apresentar um sujeito na oração subordinada, visto que a oração principal já possui um sujeito oculto, eu. Beleza? Letra C. Vamos lá. Lembremos-nos de que ainda há muito para descobrir. Cadê minha conjunção? Que encontrei. Quer dizer que do que em diante eu tenho minha oração subordinada. Para essa questão aqui ser a alternativa da questão 1, então isso aqui teria que ser o que? O meu sujeito. Então vamos à oração principal, lembremos-nos, e vamos achar aqui o sujeito dela. Lembremos quem? Nós lembremos. Por que o nós não está antes? Porque eu não posso iniciar uma oração com esse tipo de pronome oblíquo, né? Não posso. Então, mas ele se refere quem? A nós. Quem que é o sujeito? Nós. Nós lembremos, né? Nós lembramos. Então, não pode ser a letra C, porque a letra C tem um sujeito. Lembremos-nos de quê? Disso. Tenho medo de quê? Tenho medo disso. Beleza? Então, nessas duas aqui, tanto a A quanto a C não são a alternativa da questão. Letra D. Sei isto, que ler é essencial.
Cadê aqui a conjunção que? Então daqui por diante eu tenho uma oração, beleza? A oração subordinada, já que inicia com a conjunção. A oração principal não inicia com a conjunção, então é sei isto. Cadê o verbo sei? Quem sabe? Não é eu? Sujeito oculto eu. Letra D também está eliminada. Tenho certeza de que. Quem tem certeza? Eu tenho certeza. Então, sujeito oculto eu. Ora, a alternativa E também está eliminada. Então, somente a B é a correta. Por quê? É preciso que creiamos na bondade. Então, que creiamos na bondade é a minha oração subordinada. Então, eu venho para a principal, é preciso. Aí eu pergunto, quem é preciso? Opa, não tem sujeito. Então, quer dizer que é o seguinte, é preciso isso. Lembram que eu troco a oração subordinada por isso? Então, é preciso isso. É preciso isso. O que eu faço agora? Eu pego esse isso, eu coloco anterior à oração, a principal. Isso é preciso, beleza? Isso é preciso. Que é meu sujeito, isso. Então, esse isso, que é criamos a bondade, é o meu sujeito, tem função de sujeito. Resposta, letra B de bola, beleza? Questão 2. Alguns períodos podem ser compostos por coordenação e subordinação. Em qual alternativa esses dois tipos de construção de período aparecem? Então vamos lá, eu tenho que encontrar uma composto por coordenação e subordinação no mesmo período. Então vamos marcar os verbos, beleza? Então para o início de conversa eu tenho que ter no mínimo aí dois verbos, né? Um da oração principal, outro da coordenada, né? E outro da subordinada. Principal, coordenada e subordinada. Temos que ter aí três verbos. Vamos ver aqui. Eu já havia lido o livro indicado pela professora. E aí, cadê o verbo, gente? Olha só, eu havia o que? Lido o livro. Qual livro? Aquele indicado pela professora. Só tem o verbo havia, gente. Então, aqui não pode ser. Tudo bem? Vamos letra B. Quero que vocês leiam e percebam a arte presente na literatura. Então, observe o seguinte. Quero que vocês... Vamos lá, quero é um verbo. Que vocês façam o quê? Leiam e depois percebam. 3 verbos. A arte presente na literatura. Será que é essa, professor? Não sei. Calma aí. Vamos verificar a letra C. Não sei, verbo saber, se vocês entendem que a palavra é o que move o mundo. Eu tenho também aí 3 verbos. Beleza? Letra D. Poucos parecem perceber isto, que é preciso ler o mundo ao nosso redor. Também tem 3 verbos, né? Parecer, aqui ó, é e ler. Beleza? Vamos ver aqui o seguinte. A letra B, vamos ver. Quero que, olha só. Temos a conjunção que inicia uma subordinada. Quero que vocês leiam. Beleza? E, olha só uma coordenada aqui aditiva. E percebam a arte presente na literatura. Encontrei minha questão. Vamos lá. Eu quero que vocês leiam. É minha subordinada. Eu quero isso. Eu quero isso. Então, que vocês leiam é a minha oração subordinada, tá? Já achei aqui essa aqui. Vamos lá. E também aqui eu tenho e percebam a arte presente na literatura. Então, esse e é uma conjunção coordenada que é aditiva. Beleza? Então, aqui eu tenho presente os dois tipos de orações. Beleza? Vamos lá. Não sei se vocês... Não sei o que? Se vocês entendem isso, que a palavra é o que move o mundo, beleza? Então aqui eu tenho só subordinadas. Eu não sei se... Lembra a conjunção que e se? Que e se? Então aqui eu tenho ela. Eu não sei isso, beleza? Então tudo isso aqui é minha oração, desculpa, subordinada. E a D, poucos parecem perceber isto. Então aqui eu tenho a outra minha oração subordinada, nesse caso aqui, beleza? Então não há nenhum tipo de conjunção que possam identificar uma coordenação, beleza? Então a resposta, o gabarito, é a letra B. Vamos lá, questão 3. Assinale a alternativa que contém um período em que há uma oração subordinada com função de adjetivo. Ora, o que ele quer? Uma oração subordinada adjetiva. Então vamos lá. Ele falou que compraria a casa. Para ser adjetivo, eu tenho que pegar esse que e trocar por o qual ou a qual, beleza? Ele falou o qual, a qual compraria a casa. Não dá, gente, porque isso aqui é um verbo, beleza?
Então, eu nunca posso ter uma oração adjetiva em que o que está logo após o verbo, porque não tem sentido, não pode ser. Nesse caso aqui, ó, ele falou isso. Se eu troco por isso, eu tenho uma substantiva. Então, essa aqui é minha oração subordinada substantiva, beleza? Não adjetiva. B. Em time que ganha não se mexe. Então, eu tenho a conjunção que. Em time que ganha não se mexe. Em time o qual ganha não se mexe. Tem relação, porque time não é verbo. Beleza? Vamos ver aqui a letra C. Não fale alto, que ela pode ouvir. Observe o seguinte. Não fale alto, a qual ela pode ouvir. Observe que o alto é o que? É um adjetivo, né? Não fale alto, o qual ela pode ouvir. Não tem sentido. Então, não fale alto porque ela pode ouvir. Então, essa oração aqui, ela vai ser adverbial, beleza? É uma oração subordinada adverbial. Vamos embora, porque o dia está amanhecendo. A mesma coisa. Observe que não tem relação de adjetivo, porque eu não posso trocar a oração para explicar o termo anterior. Beleza? Então, a resposta aqui é a letra B. Em time, ó, o qual ganha. Quem que ganha? Esse time não se mexe. Então, esse que ganha tem função de adjetivo. Em time campeão não se mexe. Tudo bem? Eu posso trocar isso aqui, ó. Não fale alto. Eu não posso trocar isso aqui por nada. Vamos embora. Não tenho como haver troca. Nesse aqui eu tenho. Em time campeão não se mexe. Eu posso trocar a oração por um adjetivo. Isso que ele queria, beleza? Então, a resposta é a letra B. Alternativa, questão 3, alternativa B. Vamos lá, questão número 4. Bom, questão difícil, tá? Difícil não, né? Que requer um pouco mais de atenção. Espessex. Deixa eu ver, se eu fizesse sol, o major não faltava. Ora, o que acontece aqui? Eu tenho minha oração principal, o major não faltava, e aqui eu tenho uma oração subordinada, que indica o quê? Observa que chuva, chovendo ou fazendo sol, calor ou frio, o major não faltava. Quer dizer que isso aqui, ó, é uma condição. Que, embora qualquer fosse a condição, o major não faltava. Então, vamos analisar aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta a oração subordinada com a mesma ideia das orações grifadas, tudo bem? Vamos lá. Então, você não sairá sem antes me avisar. O que acontece? Eu tenho que encontrar a minha oração principal e a minha oração subordinada, beleza? Ou então, a oração que tenha sentido de quê? De condição. Observe o seguinte, você não sairá. Em que condição você não sairá? Sem antes me avisar. Olha, observe quando eu falo que você não sairá, então já não tem uma condição, não dou uma condição para ele. Eu afirmei que ele não sairá sem me avisar. Ele não há condição nenhuma para ele poder, para essa pessoa poder, nesse sentido, ter uma alternativa. A alternativa é essa, ele só vai sair, não vai sair sem me avisar. Então aqui não tem como eu encontrar um sentido de quê? De condição, porque não teria nem condição nenhuma para ele sair sem me avisar. Essa é a minha condição, não tem alternância. Visto aqui, ó, que o ou faz alternância, então não há condições que ele possa sair. Aqui eu tenho a letra B. Aprendeu a ler sem ter frequentado a escola. Vamos lá. Então, uma pessoa aí, ela aprendeu a ler em qual condição? Em condição de não ter frequentado a escola. Então, nesse ponto aqui, eu já tenho uma condição. Será que é a letra B? Vamos deixar ela aqui por enquanto e vamos à letra C para poder eliminar as outras questões. Então, aqui letra C. Retirei-me discretamente, vírgula, sem ter percebido. Observe que eu me retirei, é um ato, aconteceu, retirei-me discretamente, sem ser percebido. Isso aqui não é uma condição, isso aqui é um fato. Eu me retirei de uma sala de aula sem ser percebido, é um fato, não é uma condição. Então a letra C está eliminada. Letra D, não podia fitá-lo, quer dizer, olhá-lo sem que risse. Observe que também é um fato, né? Então olha só, não tem como eu discordar disso. Não podia olhá-lo sem que risse. Então não há condição. Beleza? A condição que aqui, quer dizer, a condição que não há é porque ele não podia olhar sem rir. Então, algo está ligado ao outro imediatamente. Não há condição nenhuma para que ele não pudesse olhar sem rir, entendeu? Letra E, aqui viverás em paz. É uma afirmação, sem ser incomodado. Toda vez que eu tenho uma afirmação, eu não posso ter uma condição. Eu não abro quesito, eu não abro oportunidade para uma condição. Então, nesse caso, somente a letra B pode ser a resposta correta, porque aprendeu a ler em qual condição? Sem nunca ter frequentado a escola, beleza?
Questão 5, questão de concurso, tá? Fundação Getúlio Vargas. Nos períodos a seguir, estão destacadas 4 orações subordinadas na forma reduzida. Bom, essas questões aqui, elas começam a ficar mais difíceis. Nós não vimos ainda as formas reduzidas, mas elas podem ser de gerúndio, infinitivo e de particípio. O que é gerúndio? É quando os meus verbos terminam em ando, endo e indo. O que é particípio? É quando termina em ado, em ido. E o que é infinitivo? É quando termina em AR, ER ou IR. Beleza? Não viram isso ainda, não se preocupe se errar essa questão, não tem problema. Isso aqui é um assunto que vamos ver mais à frente, mas vamos corrigi-la, beleza? Vamos à ideia geral. O que acontece? Ele deu aqui as orações, 4 orações, né? E deu aqui as nossas alternativas. Beleza, o que acontece? Ele falou o seguinte: sendo agregado o homem de poucas palavras, entrou ele mudo e saiu calado. Então, isso aqui é uma oração reduzida, né? De particípio. Tá. Vamos ver qual alternativa isso aqui pode acontecer. Vamos para a eliminação. Embora o agregado fosse, olhem aqui o verbo. Embora o agregado fosse homem de poucas palavras, entrou mudo e saiu calado. Já dá para matar essa questão, porque é o seguinte: o verbo ele sempre tem que ser mantido. Se eu tenho um pretérito perfeito, eu tenho que manter pretérito perfeito até o final do meu período, beleza? Olha só, então vamos lá. Embora o agregado fosse homem de poucas palavras, entrou ele mudo e saiu calado. Observe, entrou e saiu, pretérito perfeito. E o fosse está onde? Observe, pretérito imperfeito. Então, o correto, se fosse correta a alternativa, seria assim: o agregado era homem de poucas palavras, entrou ele mudo e saiu calado. Então, o era, aí eu teria o pretérito perfeito, tudo bem? Aí teria uma coerência semântica nisso aí, letra A eliminada. Se o agregado fosse, a mesma coisa, pretérito imperfeito, e aqui eu continuo com entrou e saiu, pretérito perfeito, letra B está eliminada. Observem aqui a letra C. Porque o agregado era, era professor, tá no pretérito perfeito. Beleza, pode estar correto. Vamos ler agora aqui, ó. Porque o agregado era homem de poucas palavras, entrou ele mudo e saiu calado. Ficou estranho, por que não ficou? Beleza, vamos matar o seguinte, olha só. Ainda que conhecesse, que é a primeira, a segunda, a terceira oração. Ainda que conhecesse, primeira, segunda, terceira. Ainda que conhecesse melhor a jovem, não teria recomendado para o cargo. Observe aqui que eu tenho aqui, ó, terminado em particípio, recomendado, quer dizer que ele recomendou em algum tempo. Então, ainda que conhecesse, o conhecesse é o pretérito imperfeito, não é perfeito, beleza? Então, aí já elimina a questão C, tudo bem? Até porque, como eu falei para vocês, eu tenho endo, gerúndio e ado, particípio. Incoerente, elimina essa questão aqui, a letra C, tudo bem? Vamos lá. À medida que o agregado homem de poucas palavras, tem sentido isso, gente? Pelo amor de Deus. Imagina que eu falo o seguinte: ainda que o agregado homem de poucas palavras, cara, isso não tem sentido. Já matou aqui a letra D, não tem sentido. E a letra E, vamos ver aqui. Como o agregado era, pretérito perfeito, homem de poucas palavras, entrou ele mudo e saiu calado. Se analisar tudo, eu já sei que a letra E é a alternativa correta, tudo bem? Se errar, não tem problema, é uma questão bem complicada, porque tem que ter um conhecimento lá de particípio, gerúndio infinitivo, que vai ser trabalhado ainda, não se preocupem, tá? Essa questão aqui, ó, de concurso público, então, é só para a gente poder já analisar outros fatores, buscar outras formas de compreensão, tudo bem? Vamos à questão 6 e a última, que é da ITA também, é uma prova bem difícil. Vamos lá. Para que os enunciados apresentados se reduzam a uma só frase, algumas adaptações e correções devem ser feitas. Assinale a opção que melhor reestrutura gramatical e estilisticamente, respeitando as sugestões dadas nos parênteses e as relações de sentido denotadas pelos próprios enunciados. Só a questão já te deixa meio confuso, mas o que ele quer? Ele vai dar aqui a 1, 2 e 3 orações. Você vai ter que montar um período completo com as 3 orações sem que elas percam sentido. Beleza? Vamos lá.
Oração 1, que é a principal: a riqueza é uma árvore fatal. Muitos gananciosos dormem na sua sombra, eles também morrem na sua sombra. Beleza? Vamos lá então, letra A. A riqueza é uma árvore fatal, onde muitos gananciosos adormecem e morrem na sombra. O que vocês acham? Vamos analisar. Observe que eu tenho: a riqueza é uma árvore fatal, onde toda vez que eu falo onde, imagine onde refere-se a lugar. Beleza? Observe que onde refere-se a lugar. Quando eu falo onde, eu procuro um local anteriormente a onde. Observe que quem é o sujeito disso aqui? A riqueza é uma árvore fatal. O sujeito é a riqueza. A riqueza é um lugar? Não, não é um lugar. Se fosse, por exemplo, falando de uma região, um estado, uma cidade, seria um lugar. Riqueza não é lugar, então a letra A está eliminada. Beleza? Então observe, quando for escrever, muitas pessoas estão morrendo, onde estão contraindo o coronavírus. O onde não pode ser utilizado, o onde refere-se a lugar, beleza? Letra B. Muitos gananciosos adormecem e morrem na sombra da riqueza, beleza? Ela é uma árvore fatal. Observa que eu tenho aqui o pronome ela. Quem é ela? A riqueza seria a riqueza, mas eu tenho a riqueza ou da riqueza? Da riqueza. Beleza? O que acontece? Quando eu uso o pronome ela, eu tenho que me referir ao sujeito dessa oração aqui toda, tudo bem? E aí, quem é o sujeito dela? Muitos gananciosos adormecem e morrem na sombra da riqueza. Adormecem e morrem são os verbos, então eu tenho aqui muitos gananciosos, é o meu sujeito. Eu posso chamar aqui ela? Não. Seriam eles. Eles. Aí eu poderia fazer alguma coisa, só que olha só, ela é uma árvore fatal. Quem que ela é? Ela é o que? A riqueza. Mas a riqueza está pré-posicionada, tem uma preposição antes dela, a qual ela não pode ser retomada, entendeu? Então não tem como, pode ver que o ela eu teria que retomar ao sujeito. Eu não poderia dizer, mesmo se tivesse eles é uma árvore fatal, estaria sem sentido. Então a oração está totalmente errada semanticamente, beleza? Letra C. A riqueza é uma árvore fatal, a cuja sombra muitos gananciosos adormecem e morrem. Vamos lá. Lembram do cuja? Eu falei para vocês que o cuja ele sempre vai fazer uma relação com o termo posterior, não com o anterior. O que faz com o anterior é aquele que. Lembra que o qual e a qual, o cuja ou cujo vai se relacionar ao termo posterior. E eu tenho sombra, né? Feminino, a sombra é feminino. Então cuja fica feminino, beleza? Cuja sombra. Então aqui está correto. A riqueza é uma árvore fatal, a cuja sombra muitos gananciosos. Quem que morrem e adormecem? Os gananciosos. Então está correto? Bom, está correto. Vamos eliminar as outras para ver se essa realmente é a nossa alternativa correta. D. A riqueza, sob cuja sombra muitos gananciosos adormecem, na qual morrem. Observem bem aqui, gente. Sob cuja, eu tenho cuja, né, que é o meu conectivo, minha conjunção, e tenho sob, que é uma preposição. Eu não posso ter uma preposição e uma conjunção seguidas, não tem como. Isso é incoerente, é informal. Não é nem informal, isso é impossível. Então aqui está errado, beleza? Sob cuja não pode ser. Letra E. A riqueza é uma árvore fatal em que muitos gananciosos adormecem na sombra e nela morrem. Observe o seguinte, em que também. Observe o seguinte, olha só. Em que, eu tenho a preposição em, eu tenho a minha conjunção que. Então a riqueza é uma árvore fatal em que, já está errado, muitos gananciosos adormecem na sua sombra. Sombra de quem? Da árvore, né? E nela morrem, beleza? Então eliminado aqui, essa questão do em que está eliminado. A nossa resposta então é a letra C. Ah, professor, mas aqui ó, a cuja sombra, esse A é preposição? Não. Esse A ele é artigo, beleza? Então observem que esse A ele é artigo porque ele fala a sombra. Tirem cuja, por exemplo, eu teria o que? A sombra.
Então, a sombra é um artigo que vai definir que sombra é feminino. A sombra é apenas um artigo, não é uma preposição, beleza? Então, a resposta aqui é a letra C. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!